acontecido aqui fez-me alterar essa mensagem. Ontem à noite já estava muito inquieto, ainda peguei nos apontamentos e disse: o que é que se passa? Deu algum trabalho, li muitos comentários, mas nós queremos fazer o que o Espírito Santo nos dirige para fazer. E como hoje é o Dia das Mães, na Alemanha, na Inglaterra, nos países anglo-saxónicos, nem sei se no Brasil também é hoje, ou já foi? É também, não é? Então os nossos irmãos que vieram lá do Brasil e que já são portugueses e outros que ainda não são, hoje é o Dia das Mães, então vejam só, uma igreja intercultural mergulha nas culturas e converge estas culturas. Então hoje eu vou falar sobre uma mãe que verdadeiramente foi a sua história trocada por ter o encontro com Jesus. E nos nossos dias nós vemos tantas pessoas sem esperança de como será o dia de amanhã, sem esperança de como será o futuro. Nós acabamos de cantar nesta manhã que nas mãos do Senhor está o nosso futuro, não é? Porque Ele vive, posso confiar, diz outro cântico que é o nosso clássico. Então nós sabemos que podemos confiar porque o Senhor vive e Ele está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Nem um só cabelo da nossa cabeça cai sem o seu conhecimento. Mas a verdade é que muita gente perdeu esperança, talvez de voltar a unir a família, talvez perdeu esperança no sentido da sua saúde, da sua situação de saúde pessoal. Mas nesta manhã nós queremos falar sobre aquele que restaura a esperança, que é Jesus. Talvez alguns estão connosco, estão a passar por uma grande dificuldade financeira, uma operação financeira, e não sabem como vai ser o dia de amanhã, como pagar as contas, como pagar a hipoteca, como pagar a renda, como pagar. E este é um problema que está a sufocar muita gente. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas Deus sabe. Nós vemos ao nosso lado e cada vez vemos mais lares destruídos, famílias cheias de dívidas, com tudo o que está a acontecer. Mesmo a classe média que respirava um pouco melhor agora tem sido sufocada por tudo o que está a acontecer. Nós vemos jovens sem saber o que vão fazer o dia de amanhã. Vemos problemas de saúde incríveis. Os irmãos sabem, esta semana partiu para o Senhor o mestre Carlos Ansan. Ele dirigiu o coral do Festival da Esperança. Um jovem de 55 anos que teve um AVC e teve ali 2 semanas, 3 semanas a tentarem os médicos com toda a sabedoria da medicina, mas Deus sabe todas as coisas e de alguma forma esta semana serviu para preparar a família. Um homem que tinha dedicado também a sua vida à música, foi inclusive participante no Festival da Canção com uma música sua e já está com Jesus a adorar e a louvar o Senhor na sua presença. Mas a verdade é que nós estamos a viver dias difíceis. Mas para dias difíceis nós temos uma grande solução. Então eu trago boas notícias nesta manhã. Jesus vive. Ele dá vida e vida com abundância. É verdade que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão da felicidade, o ladrão da paz. Mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então eu não sei como é que está a tua vida nesta manhã. Eu não sei como é que pode sair. E nós na palavra de Deus vamos até o livro de Lucas, o médico amado. E ele relata aqui um episódio que é dos episódios que eu gosto mais de ministrar. É o único evangelho que relata este episódio. Não está em mais nenhum dos outros semelhantes, sinóticos. Não está em Mateus, nem Marcos, nem João. Mas encontramos aqui o caso de uma mulher que tinha perdido o sentido da vida, tinha perdido a sua esperança, não havia solução, tinha perdido o seu consolo, o seu conforto, até que teve um encontro inesperado que mudou a sua situação. E o meu desejo é que nesta manhã quem está connosco possa ter este encontro, assim como naquela madrugada em que quando eu não sabia mais o que fazer à vida e o inimigo me atentava com pensamentos suicidas, naquela madrugada em que eu voltei-me para Jesus e disse: Senhor, eu te entrego a minha vida, e Ele me restaurou a esperança e me deu de volta o sono, e apesar dos problemas no dia a seguir serem os mesmos problemas, a visão com que eu encarei esses problemas era completamente distinta, porque eu tinha recuperado o meu relacionamento com Cristo. Eu tinha sido perdoado, eu tinha sido restaurado. E eu agora sabia que Ele estava no controle porque lhe tinha entregue a minha vida. E eu espero que nesta manhã, se tu ainda não entregaste a tua vida a Jesus, que ao ouvir esta mensagem possa ser desafiado, como esta mulher, a deixar que Jesus faça algo e toque naquilo que está morto e traga vida. Lucas capítulo 7, verso 11, conta-nos assim o médico amado que escreveu ao amante da palavra, Teófilo, e escreve este relato da viúva de Naim.
E aconteceu pouco depois, Lucas 7:11. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E correu dele, de Jesus, esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Então nós temos aqui uma situação para a qual aparentemente não havia solução. Costuma-se dizer que há solução para tudo menos para a morte. Pois bem, para Jesus esse ditado não faz sentido. Não se aplica a Cristo, não se aplica a Deus. Até porque para nós a morte não é o fim. Para o cristão a morte é o início. É o início de uma vida onde não há mais lágrima, mais dor, mais tortura, mais pesar. Uma vida cheia de esperança. Eu estava a ver todos os comentários quando nós na Aliança Evangélica publicámos as fotografias do nosso querido Carlos Ansan, que está com Jesus, e os comentários da maior parte das pessoas que participaram no coral, por exemplo, do Festival de Esperança, com centenas e centenas de vozes durante 4 sessões ali no Campo Pequeno, há 5 anos atrás, sensivelmente. E alguns estavam a dizer: eu posso imaginar o Carlos agora naquele coral, porque ele amava corais, agora no coral celestial, a juntar a sua voz aos milhares de milhares que louvam e adoram ao Cristo que vive e que reina, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Para o cristão, a morte é uma passagem para uma margem onde há paz, onde há segurança. Mas vamos agora nos focar neste episódio. Nós temos aqui uma mãe. E hoje, no Dia das Mães, a semana passada preguei sobre a Sunamita, uma mensagem que mexeu muito comigo, que perturbou o meu coração. Consegui colocar no coração, nem todos, não é? Sabemos o que é ser mãe, mas consegui colocar no coração ali daquela mãe e perceber tudo o que tinha acontecido quando Deus lhe tinha dado, através do seu servo Eliseu, aquela profecia de um filho. E ela disse: mas eu não pedi o filho, eu não pedi nada. E tu me deste e agora ele desaparece. Tu deste-me, eu não pedi nada. Eu disse-te: por favor não mintas, eu não te pedi nada. E aquele filho dela faleceu com aquela dor terrível de cabeça. Talvez também um AVC, como aconteceu com o nosso querido Carlos. Aqui não sabemos o que é que aconteceu. A palavra só nos diz que ia uma viúva, quando ele chega perto da porta da cidade, a cidade chamada Naim, verso 12, diz que levava um defunto. E há uma particularidade deste defunto. O médico que está a escrever o texto diz: era um filho único de sua mãe. E acrescenta mais um detalhe: era filho único de sua mãe e a sua mãe era viúva. Todos nós sabemos que uma mulher e a lei natural não é nós enterrarmos os nossos filhos. Deus nos livre dessa dor. Talvez alguns irmãos que estão aqui já passaram por essa dor. O ciclo natural é os pais partirem primeiro que os filhos e os filhos fazem o luto dos seus pais. E não é nada natural quando um pai ou uma mãe tem que fazer o luto do seu filho. A dor deve ser uma dor que rasga tudo por dentro, a alma. E assim sentia esta mulher, porque ela tinha perdido o seu marido numa sociedade onde os homens trabalhavam e as mulheres faziam aqueles pequenos trabalhos domésticos, aqueles pequenos trabalhos de auxílio, talvez algum trabalho de artesanato, alguma coisa mais doméstica, mas era numa sociedade onde o homem era o ganha-pão, onde o homem trazia para casa o salário. E esta mulher perdeu o seu marido e de repente perde também a sua sustentabilidade financeira, o seu orçamento familiar cai por terra, tem as dívidas, mas tem um filho mancebo, um filho jovem.
Então ela podia olhar para o filho e dizia: há sentido na minha vida, eu vou dedicar, eu vou fazer o que é necessário, eu vou fazer pão, eu vou repescar umas espigas nos campos, nos cantos em que os proprietários deixam para as viúvas, eu vou procurar fazer isso, eu vou alimentar o meu filho, eu vou lhe dar uma educação, eu vou esperar que ele um dia possa tomar conta de mim, porque na altura o natural era também os filhos tomarem conta dos pais. Então aquela mulher tinha um sentido na vida, o seu marido tinha falecido, mas tinha o seu filho. Mas um dia a notícia chega, a trágica notícia, a horrível notícia. O seu filho tinha morrido. Não sabemos se foi um acidente, não sabemos se foi uma doença súbita, se foi morte súbita, não sabemos o que é que aconteceu, mas o seu filho morreu. E claro, toda a pequena cidade de Naim se junta naquele sofrimento com aquela mãe, se junta ao sofrimento daquela mãe. E vinha muitas mulheres carpideiras que choravam, vizinhas, familiares que lamentavam juntamente com aquela mãe. E só restava uma ação, que era sepultar o seu filho. E à semelhança como acontece no interior de Portugal e em tantas cidades, o local de sepultamento era fora da cidade. Então aquela multidão cheia de tristeza, cheia de dor, em que no centro da multidão estava uma mulher que eu não sei se já tinha lágrimas para chorar, se ainda tinha lágrimas para chorar, se ainda tinha algo para dizer, se ainda havia força na sua garganta para clamar. Mas uma mulher destruída emocionalmente, uma mulher cheia de dor, e toda a multidão circundava aquela mulher. E havia ali um carro que transportava aquela maca com aquele corpo sem vida, aquele esquife, aquele, nós diríamos caixão, mas na altura não era utilizado assim. Então ali ia aquele corpo sem vida do filho daquela mulher. E a multidão compadecia-se de dor. A multidão compadecia-se. A cultura mediterrânica, ela dá muito valor ao luto e o luto é algo muito importante. E então a cidade de Naim se juntou para acompanhar naquele cortejo fúnebre o filho único daquela viúva. Mas o interessante é que do outro lado vinha uma multidão diferente. Do outro lado, para entrar na cidade, vinha uma multidão cheia de alegria. Uma multidão que não sabia o que estava a acontecer. Mas uma multidão que tinha, no meio desta multidão, não havia um mancebo morto, mas no meio desta multidão havia um jovem homem de 30 e poucos anos, de 31, 32 anos, um jovem chamado Jesus, que era o Messias, que era o profeta esperado das nações, era alguém que tinha aberto os olhos aos cegos, era alguém que tinha colocado paralíticos a andar, era alguém que tinha colocado mudos a cantar e a falar, era alguém que tinha dado vida a tanta gente sem vida. Ele era um ensinador, ele era um mestre que trazia um grupo de discípulos cheios de alegria, e naquela multidão havia alegria, naquela multidão havia crianças, porque Jesus chamava assim as crianças e dizia que delas era o reino dos céus. Na multidão de Jesus havia gozo, havia alegria, talvez dança, talvez louvor, talvez adoração, talvez cânticos, eu não sei. Mas de repente aquela multidão cheia de alegria vê uma multidão de tristeza e de pranto que vem na sua direção, e as duas multidões se cruzam pouco depois da porta da cidade de Naim. E claro, a segunda multidão, a multidão da alegria, a multidão do gozo, claro, ao ver a dor, ao perceber-se que era um cortejo fúnebre, houve um silêncio, houve um respeito, houve um momento de silêncio total, como nós fazemos nessas ocasiões. E no meio do silêncio ouvia-se o clamor. Não sei se ouviu o clamor da mãe, a Bíblia não nos fala acerca disso, mas havia-se o clamor de alguém que tinha perdido o seu filho. E a palavra de Deus diz que Jesus identificou aquela mulher. Jesus no meio da multidão da vida, Jesus no meio da multidão da alegria, identificou a mulher, identificou a mãe. Identificou a mãe em sofrimento, identificou a mãe em dor, identificou a mãe que perdeu tudo, identificou a mãe que tinha perdido o seu marido, identificou a mãe que perdeu o seu filho, identificou a mãe que perdeu a sua esperança. E quando estas duas multidões se cruzam, um encontro diferente, as palavras de Jesus, diz que Jesus no verso 13 viu aquela mulher. Jesus viu a mulher. É muito importante porque Lucas frisa este aspecto antes das palavras, antes do que Jesus disse.
Jesus viu. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta manhã. Eu não sei a situação que tu estás a passar, eu não conheço. Mas Jesus já viu. Jesus tem visto. Jesus tem visto o teu sofrimento, a tua dor. Jesus tem visto a tua insegurança, a tua incerteza. Jesus tem visto os pensamentos que vêm à tua cabeça e que te atormentam sobre se é para continuar ou se é para sair. Talvez tu não sabes mais o que fazer, mas Jesus vê. E Jesus pode. E Jesus está aqui. E Jesus viu aquela mulher, Jesus identificou aquela mulher. O verso 13 começa a dizer, vendo a Jesus. Mas Jesus não apenas viu, porque Jesus tinha as janelas da sua alma, que eram os seus olhos. E as janelas da alma viram, mas Jesus, ao ver aquela imagem daquela mulher, mais do que uma imagem física de uma mulher, não sei se vestida de negro, uma mulher não sei se vestida de vestes, certamente de grande luto, uma mulher talvez completamente dilacerada pela dor que tinha no seu interior, mas Jesus viu a alma, Jesus viu a condição da alma daquela mulher, Jesus viu e sentiu o sofrimento. E quando Jesus vê, e isto a igreja precisa de recuperar, que esta visão que mexe com os nossos sentimentos, a Bíblia diz que Jesus viu e se moveu de íntima compaixão, porque Jesus não apenas vê, Jesus move-se. Muitas vezes nós vemos, mas não nos movemos. Muitas vezes nós vemos, mas continuamos no nosso lugar, sentimos-nos impotentes. Não era o caso de Jesus, porque Ele tem todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele tinha o poder sobre a morte, esse gigante que leva a vida. Ele tinha todo o poder, então Jesus viu e Jesus se moveu. Jesus viu e Jesus sentiu. Jesus viu e Jesus sentiu. Jesus te vê e Jesus sente. Jesus conhece e Jesus sente. Jesus identifica e Jesus se identifica também na sua alma e no seu coração e se moveu de íntima compaixão. E quando Jesus se move, Ele tem de fazer algo. E a primeira coisa, Jesus viu, Jesus sentiu e Jesus falou. E Jesus vai ter com aquela mulher. E no meio daquela situação, as palavras de Jesus são estas: mulher, não chores. Não chores, diz Jesus. Não chores. Eu sempre quando penso nestas palavras, a minha mente lógica diz, mas como não chorar? Como? Como não clamar? Como não chorar? Como não clamar? Como não chorar? Se o seu filho, o seu único filho estava ali, se a sua esperança, o seu futuro, o seu amor, a sua vida, a sua razão de existir, a sua razão de existir, a sua razão de vida, como não chorar? Mas o não chore de Jesus é um não chore completamente diferente, porque o não chores de Jesus é um não chores de alguém que pode transformar circunstâncias que parecem ser não possíveis de transformar. O não chores de Jesus é um não chores de quem tem todo o poder, de quem tem todo o poder. Certamente muitos tinham dito estas palavras: não chores, não chores, tudo vai ficar bem. Como é que tudo vai ficar bem? O meu filho morreu, o meu marido morreu, eu não te faço sentido, a minha vida não tem sentido. Como? Então outras pessoas, não chores, nós vamos tomar conta de ti, a tua família vai tomar conta de ti, não chores. Mas o não chores de Jesus era diferente, era de quem tem o poder para fazer o impossível. E nesta manhã tu podes ter entrado neste lugar, talvez estás cansada de chorar, estás cansado de chorar, não tens mais o que chorar, não tens mais o que lamentar, mas nesta manhã Jesus te diz: não chores. Deixa só que Ele toque naquilo que está morto na tua vida. Ouvimos aqui a nossa Eunice cantar sobre aquela mulher que tocou em Jesus. Ela tinha aquele fluxo de sangue já há tantos anos, tinha gastado tudo com os médicos, não conseguia resolver o seu problema, a sua hemorragia contínua. Mas ela pensou no seu coração: se este Jesus é verdadeiramente o Messias, se este Jesus é aquele que tem poder para curar, então basta eu tocar nas suas vestes, e quando eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. E porque ela teve fé, mesmo que ninguém viu, só Jesus é que sentiu, porque Jesus vê e Jesus sente. E esta é a diferença. Ontem milhares e milhares de pessoas estavam atrás de uma imagem, 200.000 pessoas a fazer a Deus uma imagem. Nós respeitamos essa devoção dessas pessoas.
Às vezes essas pessoas até nos inspiram, porque são capazes de fazerem quilómetros e quilómetros atrás de uma imagem. Quando a Bíblia diz que eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, mãos têm que não apalpam e não podem fazer nada. Eu sei que a imagem representa alguém. Alguém que disse, façam tudo o que Jesus vos disser. E nós olhamos para essas multidões, pessoas que vão no desespero, na sua fé, mas porque aquela imagem, se cair ao chão, se vai partir em 1000 pedaços. E a imagem em si mesmo não tem poder. Não é assim com Jesus. Por isso nós não temos aqui nenhuma imagem, nem sequer um Cristo pendurado naquela cruz. Porque o nosso Cristo está vivo. É verdade que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por ti. É verdade que Ele derramou o seu sangue em nosso lugar. Mas é verdade que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele está aqui nesta manhã. Ele tem poder para dar vida. Ele tem poder para devolver esperança. Ele tem poder para trazer saúde. Ele tem poder. Jesus tem todo o poder. Então nós adoramos apenas e só Jesus. E as mulheres que encontramos na Bíblia que são tão importantes para nós. Maria, que apontou sempre para Jesus. Maria, que guardava tudo o que Jesus fazia, mesmo na adolescência, no seu coração. Ela sabia. O anjo tinha-lhe anunciado, salve agraciada. De ti vai nascer aquilo que é esperado pelas nações. Mas esta mulher não sabia quem era Jesus. Mas ela podia ouvir aquela voz dizer-lhe, não chores. Talvez um homem normal tinha dito apenas não chores. Mas Jesus fez mais. Jesus escandalizou todos os religiosos, porque Jesus, Ele veio para cortar, para nos ensinar que a religião não é aquilo que Ele pede de nós. O que Deus pede de nós é relação. E Jesus fez algo que era impensável para a sua religião. Ele tocou na maca que carregava o corpo sem vida. Ele tocou no morto. Ele não podia tocar no morto. Porque se alguém tocasse no morto, ficava impuro, não podia celebrar mais, não podia adorar, tinha que fazer um certo rituais de purificações. Mas Jesus, quando toca naquilo que está morto, não é para absorver a morte. Jesus, quando toca naquilo que está morto, é porque Ele é o Senhor da vida. E há poder no toque de Jesus, como já ouvimos cantar aqui nesta manhã. Então Jesus toca no esquife, e os que levaram pararam. E aqui há um parênteses, porque é que eles pararam? Porque eles ficaram escandalizados. O que é que está a acontecer? Isto não é normal. Um mestre, um rabi, cheio de discípulos à sua trás, a tocar é algo que sabe que não pode tocar. O que é que se passa aqui? E toda a gente parou. E os olhos de todos foram abertos, ao máximo que conseguiam abrir para ver o que é que estava a acontecer. Mas Jesus não apenas tocou, Jesus não apenas tocou, Jesus não apenas viu, Jesus não apenas sentiu, Jesus não apenas falou, Jesus não apenas tocou, mas agora Jesus ordenou, e Jesus ordenou a morte que retinha aquele homem, aquele mancebo. E Jesus diz, jovem, levanta-te. Jovem, levanta-te. E quando Jesus diz estas palavras, diz que o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia! O defunto começou a falar. Que espetáculo! Que espetáculo! Que coisa incrível! Jesus deu vida àquele jovem. Jesus, por extensão, deu vida àquela mulher. Uma mulher que tinha perdido o sentido da vida, mas encontrou de volta o seu sentido da vida. Uma mulher que tinha perdido o seu propósito de vida, mas recuperou o seu propósito de vida. Uma mulher que não sabia mais o que fazer, nem como sobreviver. Uma mulher que teve um encontro com Jesus. E Jesus está aqui nesta manhã. Minha amiga, tu que és mãe ou que não és mãe, talvez até tentaste ser e não conseguiste ser ainda. Jesus tem a última palavra, porque há poder no nome e no poder de Jesus Cristo. E Jesus toca naquilo que parece morto, naquilo que está morto, naquilo que nós dizemos que já não há mais nada a fazer. Jesus toca num casamento em ruínas e consegue trazer vida àquilo que está morto, a um sentimento que morreu, aquela paixão que se perdeu ao longo dos anos. Jesus quer tocar nesta manhã e trazer novamente um sentimento de vida. Jesus quer tocar na tua vida, nessa área que tu dizes não há mais nada a fazer. O meu familiar, eu não consigo mais nada com ele, eu tenho que abrir mão dele. Jesus quer tocar e trazer vida e esperança a essa circunstância. Quem é este Jesus? É aquele que quer dar vida, uma vida que o mundo não dá,
uma vida que a religião não dá, uma vida que o dinheiro não dá, uma vida que o prazer não dá, mas uma vida que Jesus dá. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aquele que crê em mim, aleluia, ele experimentará um rio de água viva, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há tantas pessoas às vezes que nós encontramos na rua, então aqui na cidade, tantas pessoas. Há 2 semanas eu fui à Estação do Oriente levar ou tratar de um assunto, já não me recordo o que aconteceu. Estava a chegar assim ao final do dia, e à medida que eu caminhava pela Estação do Oriente, eu via 2 casais com os seus sacos a prepararem a sua cama nos bancos ali, alguns casais de idade, outros estrangeiros que não sabiam falar a nossa língua, e ali aqueles bancos de pedra, no final do dia se transforma num abrigo para pessoas que não têm um teto, para pessoas que perderam a esperança, para pessoas que não conseguem pagar sequer um quarto, para pessoas que não sabem o que há de fazer. E eu senti tão incomodado com aquilo. Depois tentei me informar se havia ministérios a trabalhar, perguntei na Aliança Evangélica quem é que estava a fazer o trabalho ali na Estação do Oriente, e nos disseram que era uma associação, a Casa, que está a fazer esse trabalho com eles todos os dias. Mas irmãos, há tanta gente que perdeu o que encontramos na rua, cabisbaixos. Aquilo que tem, resumo, são 1 ou 2 sacos do Pingo Doce ou do Continente, onde eles transportam alguma roupa, alguma coisa, e é o que têm. E andam aí nas ruas sem esperança. Quando nós temos este Cristo que dá vida, que recupera situações que parecem ser irrecuperáveis, que transforma situações que parecem ser impossíveis. É este Jesus que nós proclamamos, é este Jesus que pegou na minha vida quando a esperança desapareceu e quando a morte parecia ser a solução. Às vezes eu fico a imaginar o que estaria na cabeça daquela mãe, a viúva de Naim. Talvez ela pensou: quando chegar àquela cova eu vou-me atirar também juntamente com o meu filho lá para dentro, porque a minha vida perdeu o sentido, mais vale eu acabar também já de seguida. Ainda que eles eram muito respeitadores da vida, porque sabiam que só Deus dá e só Deus tira. Mas talvez estes pensamentos passassem pela cabeça dela. Mas naquela caminhada para a sepultura, Jesus apareceu. E nesta manhã, independentemente de onde estás na caminhada, Jesus está a aparecer-te agora. E te diz para não desistires, para não desesperares, porque há vida no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus e há transformação no nome de Jesus. Deixa que Jesus toque naquilo que está morto. Deixa que Jesus toque naquilo que está morto. Deixa que Jesus fale com aquilo que está morto. Deixa que Jesus fale como falou ao mancebo: jovem, levanta-te. Deixa que Jesus fale essa área da tua vida, porque Jesus morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Oh, aquela mulher recuperou a alegria. Não houve mais cerimónia fúnebre. As 2 multidões que se tinham misturado na entrada da cidade de Naim, agora era uma só multidão. A multidão que trazia o luto, o pesar e a dor, agora misturou-se com a multidão da alegria, do gozo e do louvor, e agora era uma só multidão. Porque quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos a ser uma só multidão. Podemos ter vindo de São Tomé, podemos ter vindo de Angola, podemos ter vindo do Brasil, podemos ter vindo do Algarve, podemos ter vindo da Europa, mas quando nos juntamos aos pés de Jesus, tornamos numa multidão, uma multidão que louva e adora, uma multidão que glorifica ao Senhor da vida. Então as 2 multidões se juntaram em louvor. Aquele homem, aquele nazareno, ele disse: não chores, eu vou tocar. E ele tocou, e levanta-te. E ele se levantou, e ele entregou o filho à sua mãe. E de todo se apoderou um temor, um respeito. E é isto que falta na igreja dos nossos dias. É o temor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não podemos querer
gerir a obra do Senhor como nós gerimos o nosso orçamento em casa. Nós não podemos querer gerir a obra do Senhor como nós gerimos a nossa companhia ou associação. Nós não podemos querer gerir as coisas de Deus como nós gerimos as coisas dos homens, porque quando parece que há morte, se o Senhor é o Senhor da vida, Ele é o Senhor que resolve tudo aquilo que é impossível. E eu creio, meus amados irmãos, que Deus tem um plano para nós como igreja nesta cidade. Talvez a chamada de alguns vai ser para com esses sem-abrigos. Talvez a chamada de outros vai ser para com aqueles jovens, como nós víamos ali nas galinheiras, a chorarem e à nossa volta a orarem e a clamarem por misericórdia, porque a sua vida não faz sentido. As suas vidas não fazem sentido. Mas nós temos que voltar, nós temos que ir, nós temos que sair, nós temos na multidão da alegria. Às vezes parece que nós estamos na multidão da viúva de Naim, na multidão do fúnebre, na multidão que gera morte. Não, meus amados irmãos, eu estou na multidão da vida, eu estou na multidão do Cristo vivo, eu estou na multidão daquele que pode e transforma todas as histórias. E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então hoje a alegria pode voltar ao teu coração. Hoje a alegria pode voltar à tua casa. Num mundo onde não há esperança, numa sociedade onde não há esperança, onde a esperança está a desaparecer, Jesus é a esperança. Eu experimentei, eu penso que muitos que estão aqui já experimentaram o toque de Jesus. Alguns de nós, como eu contei no meu testemunho, tínhamos áreas onde era apenas a morte e os pensamentos que vinham à cabeça eram pensamentos de morte. Mas quando Jesus entrou, Jesus transformou, porque Jesus dá vida e quer dar vida abundante. Nesta manhã recebe Jesus, recebe o toque de Jesus. Seja qual for o teu problema, meu querido. Queridas mães, no dia das mães, em todos os países menos Portugal, Espanha e Itália. Queridas mães, se tens perdido a esperança, Jesus quer te restaurar a esperança. Seja doença, seja problemas familiares, seja o que for. Deixa que Jesus toque na tua vida. Deixa que Jesus toque naquilo que está morto. Nesta manhã, este episódio ficou escrito neste livro sagrado, que já ouvimos falar aqui tão bem sobre este livro. Tudo o que aqui está é verdade. Tudo o que aqui está é ensino. Tudo o que aqui está é inspiração para nós seguirmos e fazermos da mesma maneira. Então, talvez aquela mulher não estava à espera que naquele cortejo fúnebre houvesse um encontro com o Senhor da vida. Talvez tu viesse aqui a este lugar para fazer apenas, se calhar para agradar alguém. Se calhar vieste só para ver o que é que se passa por aqui. Mas nesta manhã nós não temos mais nada para anunciar, senão este Cristo que transformou a nossa história, senão este Cristo que transformou a nossa vida, senão este Jesus que vive e quer te dar vida. E nesta manhã não podia deixar de terminar a perguntar se alguém quer ter este encontro com Jesus. É um encontro espiritual, é um encontro pessoal, é um encontro real. A maioria que está aqui já tivemos esse encontro. Tens andado sem paz, tens andado sem alegria, tens andado sem esperança. Jesus quer te dar uma nova vida, hoje, aqui e agora. Jesus diz, a certa altura, até mesmo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se tu abris a porta, eu vou entrar. O ladrão não bate à porta. O ladrão arromba a porta e vem inesperadamente e leva aquilo que não lhe pertence. E esse é o inimigo das nossas almas, uma figura do inimigo das nossas almas, que tem roubado tantas coisas, até mesmo no nosso lar e na nossa família. Mas Jesus está aqui, Ele é o Senhor da restituição. Eu quero te dar de volta alegria, esperança e vida, porque aquele que crê em Cristo tem vida e vida abundante. Mas precisamos confessá-lo, entregar a nossa vida e dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu vou terminar a minha intervenção com uma pergunta, com um apelo, com um convite. Nós fazemos isto nas nossas reuniões. Porquê que fazemos? Porque é importante tomar esta decisão. Ouvimos aqui a Eunice cantar sobre a mulher que tocou em Jesus. E Jesus voltou-se e disse: quem me tocou? Era importante aquela mulher se identificar no meio da multidão. Senão ela experimentava apenas um milagre
da cura da hemorragia, mas porque ela se identificou e confessou a Jesus, ela experimentou o milagre do perdão e da vida eterna. E nesta tarde tu podes ficar apenas por um milagre. Ouviste a palavra, encontraste esperança, vais procurar uma Bíblia, vais procurar conhecer um pouco mais acerca de Jesus, e isso é excelente e é muito bom. Mas se nesta manhã tu quiseres identificar com Cristo e quiseres dizer publicamente: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, então alguma coisa vai acontecer. Eu vou colocar os óculos para conseguir ver a longe. Eu não sei se está entre nós alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta hora. Faça assim um sinal. Estou a ver o teu braço. Pode baixar. Não estamos aqui a expor ninguém, mas alguém quer entregar e dedicar a sua vida a Cristo. E quer dizer: Jesus, faz alguma coisa em mim. Eu me entrego a ti, Jesus. Há mais alguém? Aqui do meu lado direito, vosso esquerdo, há mais alguém aqui? Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Nesta manhã eu senti de uma forma muito pesada algumas situações que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, de circunstâncias familiares, especialmente conjugais, que estão por um fio. E parece que o cenário é morte. Mas Jesus nesta manhã quer trazer vida. E se tu precisas que Deus intervenha, porque já não sabes mais o que dizer, o que fazer, nesta manhã este apelo é para ti. Quero orar pelas mães, quero orar pelas mulheres, quero orar pelos maridos, pelas esposas, quero orar pelos filhos. Quero orar por aqueles que sentem que o inimigo tem entrado na família para trazer morte. Mas nesta manhã creem que o Senhor da vida está aqui para transformar essa história. E encontram fé, porque querem estar na multidão da alegria e do gozo. Na multidão em que Jesus tocou naquilo que estava morto para trazer vida. Então, se essa é a tua circunstância, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Os obreiros, nós vamos orar por vocês. Os presbíteros, os pastores, nós vamos estar a orar por cada um. E nesta manhã nós queremos fazer isso. Talvez enquanto o grupo de louvor vai subindo, aleluia, para nós podermos ministrar durante este tempo. Mas nós queremos orar por situações de família. Nesta manhã, situações em que a irmã diz: olha, eu já não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que fazer. Eu já me entreguei, eu já baixei os braços, mas ouvir à frente está a dizer: não baixe os braços, eu não vou baixar os braços, porque eu creio que este Jesus que tocou no filho da viúva de Naim, que estava morto e que não havia esperança, é o Jesus que quer tocar na nossa vida hoje e quer trazer esperança. E nós vamos orar no nome de Jesus. E Jesus vai fazer algo aqui. Jesus vai fazer lá algo à distância. Talvez a pessoa por quem tu trazes aqui estás a simbolizar na tua oração, essa pessoa está muito longe. Talvez essa pessoa está mesmo muito longe de ti. Oh, talvez até está bastante perto, mas nesta manhã tu vens aqui diante do Senhor e nós vamos orar para que Deus faça este milagre, para que Jesus toque naquilo que está morto, para que Jesus traga vida e vida abundante, para que Jesus mude histórias, mude destinos, porque é o Senhor da vida, no nome de Jesus. E nós queremos orar no nome de Jesus, e nós vamos orar por cada um em particular. Vou pedir também às obreiras, porque estão aqui muitas mulheres, às esposas de pastores, à Eunice, que serve também no ministério lá da igreja. Pessoas, estejam à vontade. Vamos vamos abençoar alguém. Esposas dos obreiros, dos presbíteros que foram consagradas ao Senhor. Vamos orar. Ninguém fica sozinho nesta manhã. Nós vamos orar por cada um individualmente. Nós vamos clamar para que Jesus, aquele Jesus que passou, aquele Jesus que passou pelo meio daquela multidão em desespero, é o Jesus que está aqui para passar e tocar na tua vida e trazer esperança. Enquanto nós adoramos ao Senhor, aleluia, nós vamos estar a orar por estes irmãos e irmãs. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas perto